Bem, olá, alunos do quarto ano da Oficina de Filosofia da Educação da São Judas. Eu estou dando continuidade aqui aos vídeos, né? E dando ênfase aí na teoria marxiana, né? No pensamento marxiano. Então, vocês viram que nas últimas duas aulas nós ficamos em torno de algumas questões importantes atinentes ao pensamento marxiano, né? Talvez a principal delas, sem dúvida nenhuma, tenha sido a questão da ruptura que o Marx, ao longo do seu pensamento nessa fase de juventude, né, vai promover entre a perspectiva filosófica, né, em direção a uma economia política, né? Então, nós vimos que as primeiras obras de Marx ainda são muito marcadas por uma reflexão muito mais filosófica do que de fato política ou uma discussão calcada nas questões da economia política propriamente ditas, né? Então, vimos as influências do pensamento de Marx, falamos de Hegel, o conceito de dialética, falamos do materialismo de Feuerbach, né, que o Marx mais tarde também criticará, né? Mas vimos efetivamente que essa ruptura ela não se deu automaticamente, né? Embora na questão judaica a gente já tenha um esboço disso, de fato não é ali ainda que Marx rompe definitivamente com essas influências, né? A questão judaica é uma obra importante porque ele acerta as contas com os jovens hegelianos. Como a gente vai ver, não foi a única vez que ele se presta a isso, né? Ou seja, ele vai criticar os jovens hegelianos em obras futuras, mas de fato ali começa um processo de ruptura que vai se concluir nas obras seguintes, né? E aí o Marx vai abandonando, né, gradualmente uma perspectiva mais filosófica e vai adotar um discurso, digamos, mais político dos processos que acometem a Europa naquele momento, né? Bom, na última aula em vídeo que eu fiz, eu falei dos manuscritos econômicos filosóficos, que é uma obra de 1844, né? E no final eu disse que essa obra se deveu muito à influência de um artigo que o Engels havia escrito para a antiga revista, né, os Anais Franco-Alemães, e que Marx, ao ler, achou genial, né? Eu acho que os manuscritos simplesmente não teriam existido, né, se Marx não tivesse tido contato com esse artigo do Engels, né, um artigo intitulado Esboço à Crítica da Economia Política, né? Então, de certo modo, é ali, né, no encontro de Marx com esse artigo do Engels, né, que se sela a amizade de ambos, mas ao mesmo tempo também que Marx começa a se atentar mais às questões puramente econômicas, né? E aí a gente começa a perceber o porquê, né, ele vai marchando para essa ruptura, né, com os jovens hegelianos, com a influência de Hegel e com o próprio Feuerbach, né? Basicamente, nós podemos afirmar que esse é um momento de transição, né, em que Marx vai se direcionando, por assim dizer, para uma outra fase do seu pensamento, né? E cujo ápice desse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, já que ele está lidando com categorias econômicas, bem mais tarde, já depois da fase juvenil, é o Capital, né? Sem dúvida nenhuma, os manuscritos
econômicos filosóficos prepara caminho para aquilo que mais tarde vem a ser o Capital, né? Bom, agora eu disse a vocês que a questão judaica foi uma obra importante, de cunho ainda muito moralista, de uma análise muito valorativa por parte de Marx, ainda não foi uma obra com uma análise mais científica, vamos dizer assim, mas mais moralista, né? Onde ele faz a crítica dos jovens hegelianos, o grupo ao qual ele pertenceu, nós vimos isso, não vou aqui retomar, mas o fato é que o Marx vai gradualmente vai fazer a crítica desses jovens hegelianos e vai gradualmente romper com eles, né? E eu disse que essa não foi a única vez que o Marx empreendeu críticas aos jovens hegelianos, e de fato, né? Se a gente parar para pensar, existem outras duas obras em que essas críticas aparecem. São duas obras que vêm logo a seguir, né? Vêm logo na sequência. Em 1845, por exemplo, né, o Marx ele vai publicar uma obra chamada Sagrada Família, né? E essa obra, que tem um título aparentemente religioso, né, a Sagrada Família, na verdade é uma alusão aos irmãos Bauer, né? O Bruno Bauer, que tinha sido seu professor, o Edgar Bauer, né? E o Egbert Bauer, né? São os irmãos Bauer que, inclusive, como vocês já sabem, né? Eles estavam envolvidos no jornal Gazeta Renana, do qual o Marx foi o redator-chefe, né? Mas o Marx vai fazer essa obra, né, e publicar essa obra, a Sagrada Família, e em 1847 ele publica também uma outra obra intitulada Miséria da Filosofia, né, que já não é uma crítica exatamente aos irmãos Bauer, né, aos jovens hegelianos, mas uma crítica a um socialista francês com quem o Marx teve algum contato, né? Estou me referindo a Proudhon. Inclusive, no filme do Jovem Marx, esse contato fica muito evidente, né? Havia um certo respeito entre ambos, mas ao mesmo tempo divergências que aparecem ali nos seus diálogos. O filme, nesse sentido, soube captar bem aquilo que foi, né, a relação entre Marx e Proudhon. E o Proudhon tinha acabado de publicar uma obra, né, em 47, chamada Filosofia da Miséria, né? E o Marx sarcasticamente brinca com isso e escreve a miséria da filosofia, né, uma alusão evidente, clara e mal educada, né, ao pensamento de Proudhon, né? Ou seja, um pensamento que na visão de Marx era superficial e, portanto, miserável, né? Então, mas vamos falar dessas duas obras, ainda que seja de passagem, a Sagrada Família, de 1845, e a Miséria da Filosofia, de 1847, que é uma resposta à Filosofia da Miséria de Proudhon, né? Essas duas obras, indubitavelmente, demarcam a ruptura com a especulação filosófica. Então, se há uma ruptura de Marx com essa especulação filosófica, de fato, essa ruptura se dá através dessas duas obras, né? Da Sagrada Família, onde ele volta a criticar os jovens hegelianos e aqui de uma maneira mais, digamos, pessoal, né? Porque ele está atacando diretamente os irmãos Bauer, né? E os ataca pelos mesmos motivos da questão judaica, né? Ou seja, para Marx eles fazem um tipo de filosofia especulativa que não tem uma dimensão prática, não tem uma dimensão concreta, né? Ainda estariam inscritos, né, por assim dizer, dentro de uma visão idealista e, nesse sentido, ainda muito impregnada de pensamento hegeliano, né? E a miséria da filosofia, como a gente já disse aqui, é uma resposta a Proudhon, né? Que também ele vai considerar uma espécie de socialismo ingênuo, né? Um socialismo ainda com resquícios idealistas, e o Marx, como a gente sabe, ele está pretendendo outra coisa, né? Ele está marchando para aquilo que depois vamos chamar de socialismo científico, né? Então, essas duas obras, né, a Sagrada Família e a
Filosofia da Miséria, né, levarão Marx e Engels, né, à elaboração de uma última pá de cal, né, sobre o idealismo alemão, né, e isso vai de fato culminar, né, na obra A Ideologia Alemã, né. Então, se essas duas obras que eu citei, uma de 45, que é a Sagrada Família, e outra de 47, que é a Filosofia da Miséria, vão fazer a crítica desses resquícios, desses penduricalhos idealistas existentes tanto entre os jovens hegelianos quanto os socialistas utópicos, sobretudo Proudhon, a ideologia alemã amarra tudo isso, né? A ideologia alemã é uma obra que vai fechar esse ciclo, né? Pois bem, a ideologia alemã, por sua vez, é uma obra que o Marx, quando a escreve, ele parece não ter a intenção de publicá-la, né? Foi uma obra muito mais de estudo para entender um pouco a trajetória do idealismo alemão, né? Tanto é que o Marx algumas vezes brincou com essa questão da obra não ter sido publicada, né? Foi uma obra que ficou, digamos, destinada à crítica roedora dos ratos, né? Ou seja, uma obra que ficou guardada, né? Tanto é que ela só é publicada póstumamente em 1933, a primeira edição dessa obra, né? Ele não a publicou em vida, né? Ela foi publicada depois da sua morte, muitos anos depois, né? Quase aí 50 anos depois da sua morte, né? Mas ela foi elaborada em 1846, portanto até mesmo antes da filosofia da miséria, né? Ela começou a ser escrita ali, né? O Marx às vezes escrevia textos concomitantemente, ao mesmo tempo, né? Então, ali nessa obra, Ideologia Alemã, Marx e Engels não só rompem definitivamente com toda forma de idealismo, como também acertam as contas com Feuerbach. Então é nessa obra que, de fato, o Marx e o Engels acabam acertando as contas com Feuerbach, que nós já vimos, né? A despeito desse acertar de contas, o fato é que Feuerbach foi determinante, né? Ainda que a gente possa dizer, mas o materialismo de Feuerbach era um materialismo capenga, né? Um materialismo incompleto. De fato, né? Não está errado dizer isso na perspectiva do Marx. O conceito de generalidade humana ainda comportava elementos que nós podemos chamar aqui de idealistas, né? Mas o fato é que o Marx reconhece a importância de Feuerbach para o seu pensamento, né? Mas isso não livra Feuerbach das críticas que o Marx vai dirigir a ele, né? Então, de certo modo, nesses meses, né, em que a obra começou a ser escrita, o Marx e o Engels eles acertam seu ingresso na chamada Liga dos Justos, que também eu acho que o filme tem o mérito aí de retratar, né? E de certo modo essa Liga dos Justos, muito pela influência de Marx e Engels, né, vai se converter na Liga dos Comunistas, né? Eu acho que esse foi um papel também histórico de Marx, né? Ou seja, o Marx não foi apenas um pensador de gabinete, né? A gente viu isso no filme, né? Eu acho que o filme deixa isso muito claro. Ele é um autor que pensa, que escreve, que produz intelectualmente, mas que, enfim, escrevia cartas, se comunicava, tentou criar uma rede de relações políticas com lideranças trabalhistas e intelectuais de praticamente toda a Europa Ocidental, né? E mesmo da Europa Oriental, né? E de certo modo é muito em virtude do trabalho de Marx que a Liga dos Justos se converte em Liga dos Comunistas, né? Eu acredito que essa obra, a Ideologia Alemã, que é uma obra que começa a ser escrita em 1846, somada às outras obras anteriores aqui, que eu já citei, né, a Sagrada Família e, e também a Miséria da Filosofia, são obras, essas sim, que vão consolidar
a posição crítica de Marx ao idealismo e a sua ruptura definitiva com as especulações filosóficas, né? Porque a partir daí o que se tem é basicamente um Marx que começa a arrumar para posições políticas mais definidas, né? Para uma luta política de fato, né? E também de um Marx mais preocupado com categorias econômicas que até então, se a gente pegar as primeiras obras do Marx, quando Marx fala de economia, ainda é uma visão muito ingênua de economia, né? Por isso que aquele artigo do Engels foi determinante até para a elaboração dos manuscritos econômicos filosóficos, né? Mas mais do que isso é porque aquele artigo do Engels foi a porta de entrada do Marx no universo das categorias, né? O universo categorial da economia, né? É aí que o Marx vai de fato estudar economia, vai estudar os clássicos da economia. Eu até falei um pouco disso nos vídeos anteriores. Vai estudar Adam Smith, né? Vai estudar o Say, vai estudar o Ricardo, enfim, vai fazer um estudo pormenorizado da visão que a economia clássica tinha do capital, né? Então, aqui a gente já... Mas note, né? Os manuscritos ainda se inscrevem nos textos filosóficos, né? Manuscritos econômicos filosóficos, né? Ou seja, o próprio título já dá a entender isso, né? Ainda é uma obra muito permeada por uma reflexão, por uma especulação filosófica, né? Por um tipo de pensamento que é eminentemente filosófico. E agora essas três obras que eu mencionei, né, a Sagrada Família, né, a Miséria da Filosofia, né, e a Ideologia Alemã, já demarcam de fato uma ruptura do Marx em relação ao Marx anterior, né, ao Marx filosófico, né. Bom, o que eu vou propor a vocês, né? Nós vamos analisar a seguir, né, a, duas obras da primeira fase, né? Porque o que eu fiz até agora foi dar uma visão geral do pensamento de Marx, né? Mas agora a gente vai começar a analisar em loco algumas obras, né? Claro que não vai dar para analisar tudo que ele produziu durante esse período de 1841 a 1848, seria impossível, né? O que eu proponho a vocês é focar em algumas dessas obras, né? Ou seja, fazer um recorte e pegar algumas dessas obras, né? O Marx, antes de dar continuidade a essa minha fala, só para fechar esse assunto, né? O Marx vai se tornar de fato um pensador muito mais político do que propriamente um filósofo, com a publicação do Manifesto do Partido Comunista, né, que se dá exatamente em 1848, que encerra essa fase juvenil do Marx, né? Então, quando Marx e Engels escrevem, né, e eu acho que o filme termina exatamente aí, né, em 1848, né, quando eles estão escrevendo, né, diante daquela pressão toda da Liga dos Comunistas, né, o manifesto. O manifesto é escrito a quatro mãos, né, como vocês bem sabem, mas ali no manifesto é impossível a gente não perceber que o Marx dali já não é o Marx das primeiras obras, né? Ele já está trabalhando com uma perspectiva que é a perspectiva do materialismo dialético. Ele já tem um posicionamento político, de uma ideia de que a história é praxis mesmo, ou seja, não há possibilidade de transformação histórica sem a ação, né? E portanto essa ação só pode ser uma ação, né, com uma dimensão política, não dá para ser de outra maneira. Então o manifesto que a gente vai analisar, é uma das obras que a gente vai analisar aqui, já enfim, cerra essa primeira fase do Marx, a fase juvenil, mas ao mesmo tempo anuncia um Marx que já não é o Marx das primeiras obras, não é aquele Marx hegeliano, né, quando pertenceu ao grupo dos jovens hegelianos, já não é aquele Marx de Feuerbach, né, aquele Marx encantado com os conceitos de Feuerbach, com o seu humanismo naturalista, né, já não é. É outro Marx que a gente está falando, né? Então
realmente o manifesto é importante por muitos motivos e a gente vai ver isso aqui, né? Não só por se tratar do livro mais conhecido de Marx e Engels, sem dúvida nenhuma, até mais do que o Capital, é o mais lido pelo menos, e talvez o mais traduzido, né? Um dos livros mais traduzidos do mundo para várias línguas, enfim. Acho que todo país tem aí uma versão do Manifesto do Partido Comunista, mas não é só por isso, né? É porque de fato ela encerra um ciclo, né? Uma obra que encerra um ciclo, o ciclo daquilo que a gente está chamando de fase juvenil de Marx. E ao mesmo tempo é uma obra que consolida um Marx mais voltado às questões da ação, não tanto da especulação, né? Mas da ação propriamente dita. Então esse é um fato extremamente interessante que vale a pena discutirmos. Mas enfim, nós analisaremos a seguir duas obras da primeira fase, né? Que são, respectivamente, os manuscritos econômicos filosóficos, que é de 1844, e que foi determinante à medida em que nessa obra o Marx revela-se mais atento aos problemas econômicos, né? E a ideologia alemã, né? Em que o Marx acerta definitivamente as contas com os idealistas, né? Porque ele faz esse resgate de como a ideologia alemã, como o idealismo, né, foi se desenvolvendo na Alemanha. Ambos os textos precedem a publicação do Manifesto do Partido Comunista, que nós vimos é de 1848, né, do começo do ano de 1848, e que também almeja se analisar aqui, né? Ou seja, nós pretendemos analisar o Manifesto do Partido Comunista, né? Que encerra essa primeira fase do pensamento marxiano, né? Essa fase que eu estou chamando aqui de juvenil, né? Então, só para fechar essa aula, né? Essa mini aula aqui, que na verdade é uma introdução agora às obras propriamente ditas, eu queria dizer a vocês que de fato, quando a gente analisa a Sagrada Família, a Miséria da Filosofia, essas obras, mais do que a questão judaica, são obras de ruptura, né? São obras onde, de fato, Marx ali está não só fazendo a crítica dos hegelianos, né? No caso da Sagrada Família, né? Que as críticas são todas dirigidas à família Bauer, como na Miséria da Filosofia, que ele também acusa o socialismo, tal como ele estava sendo propugnado por Proudhon, de ser um socialismo ingênuo, né? Um socialismo também impregnado de idealismo, de alguma forma, né? É por isso que a expressão socialismo utópico aparece aqui, né? Ele até não duvida que o Proudhon tenha boas intenções e tudo mais, né? E até isso me parece que o filme de algum modo toca, né? Mas não acho que aquela seja a saída, né? Teria que ser uma organização política da classe trabalhadora, né? E é por isso que ele labuta tanto quando ele entra para a Liga dos Justos, para converter a Liga dos Justos em Liga dos Comunistas, né? Trocando correspondências com muita gente na Europa, né? O Marx escreveu muito. Realmente é difícil a gente entender, né, o quanto, como é que o Marx pôde ser tão prolífero do ponto de vista intelectual, porque é o sujeito que escrevia o tempo todo, né? E quando não estava escrevendo livros, estava escrevendo cartas, estava se comunicando, né? Então não havia videoconferência, não havia, né, internet, então não tinha jeito, era sentar e escrever, né? E aí o manifesto encerra, né? Antes do manifesto vem a ideologia alemã, onde ele faz esse mapeamento do idealismo na Alemanha, e depois essa fase encerra com o manifesto do Partido Comunista, que é de fato ali onde o Marx já mostra uma nova cara, um novo rosto, um rosto muito mais voltado para o conceito de praxis mesmo, né? De uma ação efetiva sobre a realidade. Eu acho que isso é importante e que
a gente tem que ficar muito atento, né? Então, a partir de agora, né, ou seja, das próximas aulas, nós vamos começar a estudar os manuscritos econômicos filosóficos, que é a primeira dessas três obras que eu mencionei aqui, né? Os manuscritos econômicos filosóficos, a ideologia alemã e o Manifesto do Partido Comunista. Três obras que estão aí na fase final dessa primeira fase, que é a fase juvenil de Marx, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando assim, a linha de raciocínio que eu estou seguindo aí, tentando mostrar essa transformação. Me lembro que no primeiro dia de aula, eu disse a vocês que o Marx não surgiu para a história como socialista, nem como comunista, nem como um homem de esquerda, né? Ele tinha uma visão liberal, ele era um liberal, né? Um liberal democrata, né? A gente podia colocar assim, né? Inclusive quando ele vai trabalhar no jornal, na Gazeta Renana, e o filme começa exatamente com o fechamento do jornal, os artigos que ele escreveu eram artigos extremamente assim duros, mas duros em relação à aristocracia alemã, né? Não em relação à burguesia, né? Então, o Marx vai se convertendo ao socialismo e que ele vai passando por fases. É isso que eu estou tentando mostrar, ele vai passando por fases, né? A gente viu uma fase jovem, né, bem jovem de Marx, onde ele é estritamente hegeliano, né? A gente viu uma outra fase onde ele começa a dar atenção para os escritos de Feuerbach, né? E de alguma forma mantém o conceito de dialética de Hegel, mas nega o idealismo hegeliano. Mas, por outro lado, embora o Marx tenha se deixado seduzir pela ideia de um naturalismo, de um humanismo naturalista, tal como Feuerbach o propugnava, mais tarde ele rompe com Feuerbach também, né? Então ele vai passando por fases e vai amadurecendo aquele que será o seu método de análise, e quando esse método se consolida, ele não vai se modificar até o final, que é o materialismo dialético, né? Que é um socialismo que não é o socialismo francês, não é o socialismo utópico do Proudhon, é um socialismo que ele vai ser chamado de científico, né? Ou seja, o Marx está olhando para a história o tempo todo, vendo como é que a história se transforma, vendo quais são os elementos, as contradições que acometem a história, e com isso, de fato, ele começa a estruturar esse método que vai, enfim, acompanhá-lo até 1883, quando ele vem a falecer, né? Então, acho que foi isso que eu tentei fazer nessas aulas todas. Eu estou aqui fazendo uma espécie de resumo, né? Mas é para a gente entender, de fato, essa informação que não é irrelevante. O Marx vai se convertendo ao socialismo científico, passando por fases, né? Então é uma construção mesmo. O pensamento de Marx é um pensamento construído, né? É um pensamento que, portanto, teve que estar sempre em aberto. Nunca foi um pensamento dogmático, né? Ele ao criticar Hegel, ao criticar Feuerbach, ao criticar Proudhon, né? Ao criticar os jovens hegelianos, na verdade ele está se criticando também, porque ele em algum momento ele ele flertou com essas correntes de pensamento, né? Então ele está fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo uma autocrítica, né? E por isso que é um pensamento em aberto, é um pensamento vivo, é um pensamento que não está fechado, é um pensamento que vai se alterando, se modificando e que vai desembocar no Manifesto, última obra dessa fase juvenil, onde o método do materialismo dialético já está ali posto de uma maneira assim inegável, né? Quem leu o Manifesto do Partido Comunista sabe do que eu estou falando. Ali você já tem o materialismo dialético enquanto método, né, histórico dialético, como método de análise, que é um método marxista, né, um método marxiano no caso, né? Bom, espero que essa mini aula tenha servido para fechar, né? E agora a gente vai partir nas aulas que vêm para análise em loco dessas três obras que eu mencionei, né? Os manuscritos econômicos filosóficos,
né, a ideologia alemã e o manifesto do Partido Comunista. Eu acho que aqui a gente vai demandar algum tempo e tal, mas eu acho que vai ser importante, né? Se vocês quiserem ir lendo essas obras, na medida do possível, né? É claro que os manuscritos econômicos filosóficos é uma obra grande. Eu tenho aqui, não está aqui, tá no meu outro quarto, mas é uma obra maior e tal, né? Eu vou citar alguns excertos dessa obra, assim como eu estou usando a edição da Martins Fontes da Ideologia Alemã, que é uma edição que fala mais sobre Feuerbach, né? Não é aquela edição completa da Boitempo, tá? Que é maior e tal. E o manifesto, eu acho que todo mundo aqui conhece, né, se é que não tem, né, mas é uma obra fácil de achar, inclusive em PDF e tal, né, eu posso disponibilizar depois, quando a gente for trabalhar nessa obra, para vocês uma versão em PDF, tá bom? Bom, então por enquanto é só e obrigado a vocês, tá? Mais uma vez.